Aquele som que ouvimos no teatro, quando vai começar o espetáculo, é uma tradição que vem desde o século XVII. O rei da França, na época, era apaixonado por teatro e patrocinava todos os espetáculos das companhias francesas. Portanto, era o principal convidado dos espetáculos. Quando as companhias, então, adotaram uma estratégia. Quando o rei chegava no teatro e descia da carruagem, era dado o primeiro sinal. A lágrima negli occhi suoi spuntò, quelle festose giovani invidiar sembrò. Naquela época, não existia o programa impresso ou escrito e o público aproveitava para saber o que era o espetáculo. O que vamos apresentar aqui, não temos a pretensão de contar a história, porque a história está sendo muito bem contada dentro da exposição. O que pretendemos é mostrar o clima emocional do Brasil, do povo brasileiro, em 1822. A partir de figuras simples, como a lavadeira, o vendedor de água, a dona da taverna, e assim por diante. E aí, quando o rei entrava dentro do teatro, era dado o segundo sinal. O elenco se posicionava. Un solo istante I palpiti del suo bel cor sentir, I miei sospir confondere per poco a suoi sospir. Uma coisa que parece piada na vida do teatro, na tradição do teatro, mas não é. Aconteceu dessa forma. O sucesso de um espetáculo era medido pela quantidade de estrumes que havia na praça diante do teatro. Porque naquele tempo todo mundo se locomovia com cavalos, era carruagem, carroças, charretes e assim por diante. Então, durante todo o espetáculo, os cavalos se aliviavam na frente do teatro. E aí o sucesso era mostrado através da quantidade de estrumes. A irreverência do ser humano passou a tratar sorte no teatro com a palavra merda. Ou seja, ao desejar sorte no teatro, é merda pra você. E continua até hoje. E aí o rei entrava, depois de entrar dentro do teatro, depois de conversar, fazer todas as apresentações, era dado o terceiro sinal para começar o espetáculo. Non chiedo, si può morir, si può morir d'amor. Ano de 1500. As caravelas de Cabral chegam ao Brasil. Portanto, o descobrimento do Brasil. Em 1532, a fundação da Vila de São Vicente, a primeira cidade do Brasil, com o desembarque de Martim Afonso de Souza.
na Europa, em 1808, a família real vem para o Brasil. Em 1822, finalmente, a nossa independência. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Sou Maria Firmina dos Reis, filha da miscigenação entre brancos e negros. Nasci em 1822, neste Brasil colonial. Sou considerada a primeira escritora brasileira, pioneira na crítica anti-escravista da nossa literatura. Um dia, Darcy Ribeiro, um antropólogo do futuro, dirá: Nós, brasileiros, somos um povo em ser, impedidos de ser. Um povo mestiço, na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa massa de nativos, oriundos da mestiçagem, viverá por séculos sem consciência de si, como se não fôssemos ninguém. Por isso, em minha literatura, os escravos são nobres e generosos. Estão em pé de igualdade com os brancos. E quando dou voz a eles, deixo que eles mesmos contem suas tragédias. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não me casei com tua filha? Que culpa tenho eu da escravidão? Não fui eu quem a criou. O que queres de mim, ora pois? Igualdade, liberdade. Não percebes que temos mais problemas e bem maiores neste Brasil colônia? Negro não é animal para se andar montado em cima. Tu não entendes mesmo? Vá reclamar com Dom Pedro, então. Extra, extra! A monarquia é monstruosa! Depois de nos roubar a liberdade, só nos dão em troca a pobreza, calamidades e misérias! Extra, extra! Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Essa história de independência é muito perigosa, hein? Com que pernas esta colônia vai andar se os portugueses se forem, hein? E esses idealistas deviam ser todos presos. Eu não acho isso! Eu penso igual a eles, mãe. Esta terra precisa andar com as próprias pernas. Ora, calas da boca. O que entendes da vida? Largaste as fraldas há pouco. Mas, mãe, não entendes que... Fique quieta. Não me responda. Tua sorte é teu pai não estar vivo. Suba já para teu quarto. Extra, extra! Conde dos Arcos prega que os escritos jornalísticos devem ser ministeriais e anunciar novidades da forma mais exata. Notícias políticas devem ser dadas de forma singela,
relatando simplesmente os fatos. Extra, extra! Sou Manuel Bastos Tigre. Nasci no Recife em 1882. Fiz parte da imprensa carioca em 1902, no Correio da Manhã. Ofereço este poema em homenagem à independência do nosso país. Era arroio, humilde e pequenino, a deslizar tranquilo e mansamente, sem ideais e sem destino. Sem ambições, no coração de água corrente, boiadeiros tangendo nas estradas, cansadas reses em jornadas lentas, buscavam-te por vezes. E as boiadas bebiam ávidas sedentas, tuas águas barrentas. Ipiranga, outro préstimo não tinhas. Extra, extra! Chegou ao fim a censura prévia à imprensa. Leiam em nossa página sobre os caminhos da nossa independência. Extra, extra! Ogni sera di sotto il mio balcone sento cantar una canzone d'amore. Più volte la ripete un bel garzone e battere mi sento forte il cuore e battere mi sento forte il Barrilzinho na mão lá. Lá no fundo aqui, ó. Oh, come bella questa melodia. Oh, come bella quanto allegra vita. Chi ora canti non vuole, mamma mia. Vorrei sapere perché me l'ha proibita. Riacho Ribeiro, córrego regato, jamais se soube de onde vinhas, a serpentear dentro do agreste mato. Jamais se soube aonde ias, rolando molemente nos calhaus. A tua vida sempre igual todos os dias, sem dias bons, sem dias maus. Extra, extra! Somente um governo liberal e permanente, regulado por leis fixas, poderá encaminhar esta terra por caminhos ideais. Extra, extra! No teu sono de rio preguiçoso, não pensaste jamais que num surto triunfal chegarias a ter neste apogeu glorioso os fidalgos brasões de nobreza pluvial? E em radiosa manhã de setembro, eis que ousado, a tua timidez de córrego abandonas e penetras na história audaz transfigurado, em possante caudal desafiando o Amazonas. Extra, extra! Depois de criticado pelo Correio do Rio de Janeiro, Dom Pedro responde: extra, extra! Soares Lisboa não é escritor, não é coisa alguma na república literária. É somente um triste Rocinante. E do teu curso, então, muda-se a trajetória e demarcas com ela, rio e sobranceiro, nos novos mapas da brasileira história, a linha divisória entre Brasil colônia e o Brasil brasileiro. Ipiranga, que importa acaso a procedência, a origem do teu nome? Ipiranga, em verdade, no idioma do Brasil, traduz independência. Na língua nacional quer dizer liberdade. Rio imenso,
o Brasil cortas de sul a norte e entram pelos sertões teus afluentes aos 1000. Na voz d'água clamando independência ou morte, nas cachoeiras cantando o nome do Brasil. Senhor, o dado está lançado. De Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores. Venha, Vossa Alteza Real, o quanto antes e decida-se. Porque irresoluções e medidas d'água morna, à vista desse contrário que não nos poupa, para nada servem. E um momento perdido é uma desgraça. Muitas coisas terei a dizer a Vossa Alteza Real, mas nem do tempo, nem da cabeça posso dizer. Rio de Janeiro, 1º de setembro de 1822. José Bonifácio de Andrada e Silva. Stringi-mi, oh cara, stringi-mi al tuo cuor, fammi provar l'ebbrezza Pedro, escreva esta carta com urgência, para dizer que o Brasil está como um vulcão. Até no Paço há revolucionários, até portugueses revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediatamente, ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho de Estado vos aconselha a ficar. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças se partirmos agora para Lisboa. Sabemos bem o que tem sofrido nosso país. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. São governados pelo mesmo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com vosso apoio ou sem vosso apoio, ele fará sua separação. O pomo está maduro. Colhei-o já, senão apodrecerá. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1822. Leopoldina. Está feito. Vovó, estou vendo um quadro. Deixe de asneiras, menino. Tu não tem olhos para ver nada. Mas estou vendo, vovó. Laços fora, soldados. Viva a independência do Brasil! Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte! Independência ou morte! Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. E mais um som se tornou tradição na vida do teatro. Um som produzido pela plateia, o som do aplauso.